Então, se calhar vou começando. O que é que vos parece? Sim, eu acho que é Esta melhor. parte inicial é menos importante e assim vou falando um bocadinho. Bem, então, bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença nesta sessão organizada pela APAN e pela Scopen. Na verdade, bem ou mal, começamos a habituar-nos a este modelo de partilha de conhecimento, que também não tenho dúvidas que vai continuar a manter-se, veio para ficar, com certeza, e acho que se também não for utilizado com muito exagero, vai trazer alguns benefícios. Antes de dar início à sessão, eu gostaria de vos dar algumas indicações para que tudo corra bem nesta apresentação, que vai durar cerca de 1 hora e na qual vocês podem colocar as questões que quiserem. E queria pedir-vos antes de dar início à sessão, para colocarem o vosso computador no mute, evitando assim que os sons de fundo interfiram na apresentação. Por outro lado, se tiver a internet um bocadinho mais fraca, vale a pena desligar a câmara, porque a câmara carrega muito, puxa muito pela internet. E por fim, dizer-vos também que ao longo das apresentações poderão ir colocando as vossas perguntas por escrito aí no bate-papo, que aparece aí no final, do vosso ecrã. E eu tenho a certeza que no final nós conseguiremos responder a todas as questões que sejam colocadas. O objetivo desta sessão é apresentar os resultados da primeira edição do Trend Score em Portugal. O Trend Score é um estudo tracking que visa conhecer as expectativas dos responsáveis de marketing e de comunicação em Portugal relativamente aos seus investimentos em marketing e em mídia. Este estudo é um barómetro que se tem revelado de grande utilidade em Espanha. Aí também uma iniciativa da Associação Espanhola de Anunciantes e da Scopen, e que este ano chega já à sua 10ª edição e que tem vagas semestrais. Portanto, 2 vezes por ano é feita uma vaga e é apresentado o estudo em Espanha. Como o próprio nome indica, este estudo é um estudo de tendências, onde cada diretor de marketing pode comparar-se com aquilo que os seus pares no mercado ou os seus pares do setor estão a fazer, embora este primeiro estudo que vamos apresentar hoje não seja ainda o estudo, a versão completa do estudo que nós que é feito em Espanha e que nós gostaríamos de fazer em Portugal. Portanto, esta primeira edição do Trend Score em Portugal surge nesta conjuntura tão especial, de pandemia, e o seu objetivo primeiro foi termos dados para perceber qual o impacto que esta pandemia está a ter no negócio e nos orçamentos, no negócio das empresas e nos orçamentos de marketing e de comunicação dos anunciantes, e como é que isso se pode refletir depois na relação e no trabalho com as suas agências. Os resultados que vamos hoje aqui apresentar refletem a opinião de um painel composto por 42 diretores de marketing e de comunicação das maiores empresas anunciantes em Portugal, incluindo vários setores, desde o setor automóvel ao financeiro, às telecomunicações, energia, retalho, enfim, entre outros setores de serviços privados ou públicos. E a sondagem foi realizada na primeira quinzena de abril, portanto, logo muito no início da pandemia. Mas os resultados são já bastante interessantes e bastante reveladores. E eu vou-me calar, porque temos connosco 2 pessoas que nos vão introduzir os dados, quer de Espanha, quer de Portugal. Mas antes disso, eu queria, em nome da APAN e da Scopen, agradecer a participação de todos quantos nos permitiram estar aqui hoje a fazer esta apresentação de resultados. Como disse, este estudo irá evoluir expectavelmente, quer em termos da profundidade das questões, quer em termos
do número de participantes, porque gostaríamos que o estudo se tornasse ao longo dos tempos ainda mais robusto e com mais informação útil para quem trabalha as marcas. E vou-me calar não sem antes apresentar as duas oradoras deste webinar, e que muitos de vós já conhecem, a Kika San Blas, que é fundadora e diretora-geral da Scopen Espanha, e a Alexandra Machás, que é Country Manager da Scopen em Portugal. E eu passo desde já a palavra à Kika, que vos vai dar conta do que é que este estudo tem revelado em Espanha e aquilo que ele representa para os profissionais desta indústria naquele país. Está bem? Muito obrigado e até já. Bom dia a todos. Muito obrigada, Manuela. Estou muito obrigada à PAN por fazer este estudo conosco. Estamos muito felizes de conseguir fazer a primeira edição de TrendScore no Portugal. Em Espanha faz 10 anos que fazemos a edição. Vai desculpar-me portunhol, vou falar, espero que se compreendam bem. Faz 10 anos que fazemos o estudo em Espanha, faz 20 edições do estudo. É muito importante para os marketeers e mesmo para as mídias de comunicação e para as agências, porque permite ter para o mercado uma visão de que vai acontecer nos próximos 6 meses e depois validar o que aconteceu nos 6 meses anteriores. Nós fazemos um questionário um pouco mais largo que este que se fez para a TrendScore, primeira edição em Portugal. É muito interessante porque tem uma visão sobre os investimentos do mídia, mas tem também uma visão sobre os investimentos do marketing, se vai investir nas ferramentas, se vai investir na tecnologia, se vai investir nas agências para fazer o trabalho. Então, tem muitas informações muito relevantes para poder fazer uma comparação. Hoje, conseguimos ter uma amostra relevante para poder fazer as comparações por setores. Então, para a audiência na Espanha, é um estudo que tem muita relevância, como dizia, para ter visão de se isto que estás fazendo tu é o mesmo que estão fazendo tus colegas da categoria ou mesmo do mercado. Temos resultados de 2008, onde veíamos o que passou com a crise de 2008, depois como recuperou, depois os resultados pré-Covid, depois fizemos um estudo específico, uma edição específica de Covid, como esta que está feita em Portugal. O problema é que não temos resultados aún, porque temos uma amostra muito grande, temos 114 companhias que responderam no estudo, estamos a terminar de fazer os cálculos, então a primeira-feira, quando será compartilhada a gravação deste webinar, vós tendréis acesso também aos dados de Espanha, para poder fazer esses anunciantes que sois ibéricos, ou mesmo para o resto de anunciantes poder fazer uma comparação com Espanha. Também é certo que a situação na Espanha com Covid é mais dramática que a situação na Portugal, pois tens que ver a semana onde que foi começado a mostra, que é um pouco antes da Portugal, mas tem resultados relevantes, onde podes ver as diferenças entre Portugal e Espanha, e sobretudo ver as tendências e quais são as expectativas das marcas, dos anunciantes para a recuperação, que penso que isto é bem importante para ter uma visão de que isso que vai acontecer nos próximos 6 meses, no próximo ano, é a visão de quanto vai durar a crise e como vamos a sair dela. Penso que é importante, tendréis os resultados a primeira-feira. Vamos a ver agora os resultados em Portugal. Penso que é um estudo que merece a pena, é importante ter. Então, depois desta edição, seria importante ter a participação de todas as marcas possíveis, porque é importante, é bueno para todas, porque se partilha com todas e todo mundo pode ver as tendências da inversão e a previsão que tem para o futuro, para ter uma ideia de como vai o mercado, como que cambiam as inversões e de onde passam de convencional a digital e como passam da inversão da mídia, às vezes, para as ferramentas de marketing. Então, eu invito a todas as marcas possíveis no Portugal a participar nas próximas edições, porque a informação que vais ver hoje é a informação que tem no estúdio quando é mais longo,
importante para todos para poder ver o que vai acontecer no futuro. Muito obrigada. Vou passar a palavra a Alexandra Machas, que é o Country Manager de Portugal do Scopen, que vai falar do estudo em profundidade e tem os resultados de Portugal. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada, Kika e Manuela. Bom, então bom dia a todos. Nós então vamos apresentar os primeiros resultados da edição em Portugal. Considerem que a sondagem foi feita entre um período de 1 de abril e 15, a primeira quinzena de abril, ou seja, nós estamos praticamente a um mês desde que estes resultados foram, obtivemos estas respostas junto aos anunciantes, o que significa que nos dias de hoje, e dada a grande incerteza e a dificuldade de estabelecer aqui previsões, considerem o estudo como tendo sido o primeiro impacto em Portugal desta situação, e sendo que foi um processo de decisão dos marketeers de como resolver este primeiro impacto de curto prazo. Portanto, na hora foram as decisões que se tomaram nesta altura e, portanto, a próxima vaga é muito importante para nós conseguirmos analisar e a seguir a isto qual é que é o futuro e quais foram as decisões agora num ambiente talvez de cada vez menor incerteza, mas sempre com muita incerteza. Uma primeira fase que a Manuela e a Kika já referiram, nós tivemos 40 marcas, empresas, grupos também de empresas aqui a ser avaliadas, que no seu final representam cerca de 60 marcas anunciantes, porque às vezes os grupos empresariais têm várias marcas, o que é uma boa representatividade. Nomeadamente, nós precisávamos aperfeiçoar aqui um bocadinho a amostra, nós com estas 40 entrevistas, comparativamente à Espanha, que passam sempre a 100, mas são realidades também diferentes entre os países, mas pelo menos temos uma boa representatividade da amostra nos vários setores, automóvel, financeiro, que é banco e seguros, as telecomunicações, tecnológicas, mesmo dentro da energia, não temos um full do setor, mas temos uma boa representatividade em cada um destes vários setores. E se face aos valores de investimentos que nós pedimos em termos de quanto investe em investimento de mídia e em termos de marketing, no total do valor do investimento estamos a falar de uma amostra que representa 345 milhões de euros de investimento em comunicação e marketing em Portugal. Em mídia representa uma parte mais significativa do que a de marketing, neste caso para esta amostra, que eram 234 milhões de euros. Sempre em estimativas, porque nós pedimos os valores em intervalos. E, portanto, nunca perder o foco que todos estes resultados foram feitos por uma sondagem que se realizou na primeira quinzena de abril. É muito importante contextualizar isto nestes resultados. O que é que nós vamos falar? Neste caso, nós temos uma primeira parte em que nós falamos. A primeira pergunta logo que era do estudo era o impacto do negócio. E qual foi o impacto que as marcas tiveram no negócio, sempre cada setor tem um impacto diferenciado, e depois quisemos logo correlacionar com, e no total dos investimentos, qual foi o impacto. E uma das perguntas também que nós tentámos abordar junto dos anunciantes, não faz propriamente parte do Trend Score, mas para esta primeira edição era relevante, era que medidas, as principais medidas que eles adotaram para sustentar o seu negócio, baseado neste novo contexto. Na segunda parte, nós temos que olhar o valor total dos investimentos e o impacto que ele teve em duas componentes, nos investimentos em mídia e nos investimentos em marketing, mas sobretudo no planeamento estratégico das marcas e da sua comunicação, nomeadamente o plano de campanhas, o plano estratégico de mídia e também o plano de marketing e as ações de marketing que estão pensadas em implementar. Portanto, em termos de impacto no trabalho estratégico das marcas, o planeamento e a sua relação com as agências, o que é que isto trouxe também de efeitos imediatos, logo na primeira fase de alarme à crise, e depois também pensar um pouco quais foram, para nos referirem um pouco, quais foram os principais canais mídia que podem ter sofrido uma redução ou eventualmente também aqueles que aumentaram e as ações de marketing que reduziram e também aumentaram. O Trend Score, por exemplo, neste ponto, quando avalia as tendências de investimentos
dos canais mídia e ações de marketing, como a Kika também falou, tenta avaliar também com quantificar este efeito. Nós aqui não pretendemos já quantificar o efeito, portanto é uma escala qualitativa de o que é que reduziu mais, o que é que reduziu menos e um primeiro efeito desta situação. E vamos passar então aos primeiros resultados. Eu acho que nesta primeira parte, quando nós vamos ver o impacto no negócio, o impacto nos investimentos, o primeiro grande número que nós retiramos deste estudo é que 61% dos marketeers tiveram uma descida nas vendas superior a 10%. Estes intervalos também são importantes porque o Trend Score adota estes intervalos. Considera que quando as marcas não têm variações, mas que estão entre 10 e menos 10, portanto são variações relativamente estáveis ou menores, ou que até são sazonalidades, porque o Trend Score vai avaliar as tendências de investimento de semestre a semestre e há sempre aqui alguma flutuação dos investimentos de um semestre para o outro. Portanto, acomodamos aqui, se quiserem também, uma espécie de uma margem de erro, mas que é um efeito de sazonalidade das tendências dos investimentos das marcas. Portanto, aqui adotamos a mesma escala, consideramos que, então, de facto, entre 10 e menos 10 há uma relativa estabilidade, portanto, há aqui um impacto, como é óbvio, mas é uma relativa estabilidade. Há valores superiores a 10 e há valores inferiores a 10. 61% das marcas, então, tiveram um impacto no seu negócio imediato da crise. Estamos a falar, então, de responderem no início de abril, portanto, foi o efeito já de março, que sentiram diretamente nas vendas, como primeiro impacto, superior a 10%. Depois, nós já vamos abrir estes resultados. Dentro destes 61, quantos por cento é que nós podemos partir ainda mais este intervalo? E apenas aqui 6% é que indica que teve um aumento do seu negócio e há setores que de facto sustentaram muito, nós conseguimos continuar a viver neste ambiente. O outro fator, outra pergunta que nós fizemos e que os marketeers deram-nos respostas fantásticas e que nós gostámos de facto daqui de salientar. É uma pergunta aberta, portanto foram referenciadas assim, as primeiras palavras-chave e frases que nos referiram para descrever este impacto no negócio e ao fim e ao cabo o que nós pedíamos era quais as medidas que lhe permitiram de alguma forma sustentar um negócio, porque de alguma forma poderíamos tentar acomodar este impacto negativo que já percebemos que foi significativo logo de início. E 65% destas marcas tiveram, como nós estamos aqui a referir, um shutdown dos seus pontos de venda, os espaços físicos, ou então tiveram uma anulação completa nas vendas em alguns segmentos específicos, pode ter sido B2B, pode ter sido um canal de restauração, pode ter sido deixarem de poder consumir uma determinada categoria ou de consumo. E, portanto, 65% deles tiveram um shutdown de todos os pontos de venda. Das principais medidas que foram referidas em espontâneo é, de facto, uma conversão das vendas pelos canais digitais e pelo e-commerce. E 62% dos marketeers referiram que esse foi uma principal plataforma de sustentabilidade ao negócio. Mesmo que não tenha compensado toda a quebra das vendas, veio reduzir de alguma forma esta quebra. E, portanto, esta foi a plataforma, a conversão das vendas pelos canais digitais. Basicamente, nós às vezes chamamos isto um pouco, quando observamos esta transformação digital toda, a transformação digital à bruta, que o nosso país sofreu e todas as economias. Portanto, havia segmentos que ainda tinham alguma inércia, alguma rigidez a adotar os canais digitais, isto aqui foi completamente à bruta, como todos nós tivemos que evoluir para esta parte da transformação digital. De uma forma mais simpática, nós costumamos ver muitos comentários e de facto o que eles referem é a uma antecipação da transformação digital ou a uma aceleração da transformação digital. Mas isto, em 15 dias, todas estas medidas tomadas para as marcas e todas as empresas, de facto isto é uma forma muito brusca. Depois, queria salientar outros outros temas
que de facto foram muito referidos pelos marketeers, que é sustentar o negócio também é sustentar os ativos. E, portanto, como segunda referência, os marketeers referiram as marcas, manter a relevância das marcas e o equity das marcas. E isto a comunicação veio ajudar. Portanto, se mantivemos a comunicação das marcas ativas, de facto, foi para sustentar os seus ativos. E há outros ativos que são importantes referir, nomeadamente a rede de vendas e distribuição. Os clientes também são aqui também pensados como o atendimento ao cliente, o suporte, os aconselhamentos, portanto é outro ativo que se manteve também muito relevante e que deu sustentabilidade ao negócio e de facto salientava um outro ativo que as empresas também deram destaque, que é as pessoas, os colaboradores das empresas. E, portanto, estes três ativos, as marcas, os clientes e as pessoas, foram aqui referenciados como medidas à sustentabilidade do negócio, porque este impacto foi agora, mas de facto o impacto de agora não leva a fazer um shutdown completo de toda a atividade da empresa e um shutdown aos ativos das marcas e das empresas. Claro que há sempre também, aqui 19% deles referem a alguma conversão alguma redução direta aos custos, portanto, custos diretos da atividade acontecem, nomeadamente custos do marketing, são sempre os que sofrem mais diretamente de qualquer ciclo negativo, e da produção. Peço desculpa. A rede e o apoio da logística e da distribuição tornou-se também relevante pela implementação dos novos canais de venda. Da parte do e-commerce, não só os marketplaces, mas também o reforço dos canais próprios, o que é também muito importante, que é a reativação e a dinamização dos canais que as marcas já tinham e que agora vieram dinamizar. O outro grande número muito importante é, então, se 61% das marcas tiveram um impacto superior a 10% no seu negócio, um impacto negativo, 63% dos marketeers vieram referir que reduziram também os seus investimentos em marketing e comunicação por um valor superior a 10%. Portanto, se nós quisermos olhar se existe aqui alguma correlação, existe alguma correlação. 61% foi o impacto no negócio, 63% foi o impacto nos investimentos. Portanto, valores superiores a 10% de impacto de corte, ao fim e ao cabo. Mas, dentro destes 63%, temos que ver como é que ele se vai repartir. Portanto, é um impacto negativo superior a 10%, mas de facto temos que ver como é que ele se reparte. E se virem o nível de estabilidade dos negócios, portanto, variações entre 10 e menos 10, mantém-se mais ou menos também correlacionado o impacto no negócio com o impacto da comunicação. Neste tipo de gráfico nós conseguimos então partir mais esta variação do impacto no negócio e de alguma forma alguma correlação com o impacto que sofreu os investimentos totais em comunicação e marketing. Depois, na segunda parte, vamos ver a repartição entre o impacto no investimento mídia e nos investimentos de marketing. Neste caso, o que nós vemos é que 42% dos anunciantes teve um impacto no negócio superior a 30%, quando olhamos ao extremo do intervalo, e alguns até cancelaram mesmo o seu negócio, portanto, superior a 30% foi 42% destas marcas. No entanto, o maior corte, neste caso quebra do investimento de comunicação e marketing, deu-se em intervalos entre os 10 e os 30%. Portanto, é aí que nós vemos de facto uma maior percentagem de redução dos investimentos, que foi 23% quando o corte foi entre 10 e 20%, e depois de 25% quando o corte foi entre 20 e 30%. Portanto, o que é que nós podemos ver? Neste extremo superior a 10 parece que há uma correlação, mas ainda assim com um efeito direto, e porque a transformação digital e porque as vendas online permaneceram e porque a comunicação das marcas e a relevância que se tem que continuar a dar às marcas foram também relevantes, não há um impacto proporcional entre o negócio e os investimentos, ainda que continuem sempre com um impacto negativo, mas não é proporcional, é menos do que proporcional.
Uma segunda pergunta que fizemos, até por sugestão às melhorias do questionário que nós pudéssemos ter para um dos marketeers, tornou-se de facto surpreendente, ainda que vocês todos que trabalham as marcas e vocês agências que estão no dia a dia nestas situações todas, o que nós perguntávamos era, e hoje, como é que trabalha o plano das marcas? Em que cenários é que trabalha? Em cenários temporais? E de facto aqui 46% dos marketeers referem que estão a trabalhar os planos de campanhas, mídia, marketing, de uma forma quinzenal. Isto é de facto um sinal em que o muito curto prazo tornou-se o maior protagonista aqui nestes tempos. E se nós juntarmos aqueles que referiram o que estão a trabalhar dia a dia ou de uma forma indefinida, que acaba por ser um dia a dia, então nós estamos a falar de mais de metade dos marketeers, 54%. De facto, os planos estratégicos das marcas que estavam definidos para o ano inteiro agora são trabalhados a muito curto prazo, dia a dia ou quinzenalmente. Numa próxima vaga poderá ser que nesta situação nós possamos ver alguma redução deste trabalhar os cenários de uma forma diária ou quinzenal para algo mais mensal ou trimestral, mas depende desta evolução e desta nova fase que nós entramos também em Portugal. Nesta segunda parte, então, nós vamos ver deste total de investimentos de investimento e o volume de trabalho que é trabalhado entre as agências e os seus anunciantes na sua relação, quais foram as consequências, de uma forma talvez um bocadinho mais segmentada agora. Então, neste caso, o que nós perguntámos nesta outra parte é como é que hoje, o que é que aconteceu ao plano de campanhas, aos ciclos de campanhas, ao plano de meios e o que é que aconteceu ao plano das suas ações de marketing que tinha definido no início do ano. Perante o que nós vimos anteriormente, claro que existiriam alterações, mas de facto o que nós vemos é que foram muitas as alterações. Portanto, nós estamos a falar aqui que todos os planos de campanhas, meios e de marketing se mantiveram, não é? E basicamente estamos a falar desta zona laranja e a zona verde, que é um aumento, mas a zona laranja é o manter o plano de campanhas, de meios e de marketing. A grande maioria foi manter com alterações. Portanto, eu imagino a relação entre hoje os marketeers e as suas agências. Nunca foi tão importante a parceria entre estas duas partes, porque de facto tiveram que se implementar muitas alterações. E estamos a falar de 64% das marcas tiveram que fazer alterações ao plano de meios. Estamos a falar de 53% das marcas tiveram que fazer alterações ao plano de campanhas. Quando nós estamos a ver uma zona verde que só existe na área das campanhas e no planeamento de meios, que é um aumento, que é um pequeno sinal de alguma coisa aconteceu, basicamente estamos a falar também de aumentou ou antecipou também, né? Neste caso os ciclos de campanhas, agora se calhar fazia sentido, e também o plano de meios. Porque como nós também vemos, muitas das marcas continuaram a comunicar e todas as campanhas foram feitas de uma forma extraordinariamente inovadora neste pensamento das agências, que cada vez mais então têm que dominar como comunicar neste mundo do digital. As ações de marketing, nós tivemos aqui realmente, vocês já começam a ver, um maior cancelamento, sendo que nesta fase, em março, portanto no início de abril, basicamente cancelam-se e põem-se em stand-by, cancelam-se ou se põem em stand-by muitas das ações de marketing, nomeadamente dentro destas ações de marketing há uma rubrica que é muito relevante em Portugal, que são os patrocínios dos eventos. Portanto, quando falamos em ações de marketing estamos a falar todo o trabalho em ativações em canais, ações promocionais, em lojas, experimentação de produtos. Estamos a falar de patrocínios e eventos, feiras e todos esses acontecimentos. E, portanto, também a componente CRM e fidelizações que as marcas desenvolvem. Portanto, neste caso, há uma grande parte, nomeadamente a fatia de patrocínios e eventos, que foram cancelados ou ficaram em stand-by. Portanto, mesmo não tenham sido cancelados, pode ter sido por outro lado.
No caso do plano de campanhas, quando nos referiam que houve uma redução ou que houve um diferimento, perguntou-se em quanto tempo é que houve esse diferimento. Talvez seja nesta primeira edição do Trend Score a primeira pergunta mais correlacionada com expectativas, porque a principal resposta que nos deram, na maioria dos marketeers que cancelou ou diferiu ou reduziu, a zona cinzenta do plano de campanhas, basicamente a maior parte deles adiou por 3 meses. Naquela altura a decisão talvez fosse pensar um adiamento em 3 meses entre estas marcas que não tiveram hipótese, não adiar ou cancelar o plano de campanhas. Na relação com as agências, nós perguntámos o nível de trabalho, como é que se manteve com as agências, o scope of work. Não estamos a falar, ou não estaríamos a ter a intenção de falar aqui em termos de ajustamentos monetários, estamos a falar de quantidade de trabalho e o plano de trabalho, o scope of work, que é definido também no início do ano com as agências. E dada esta conjuntura toda, de facto o que nós vemos é que as agências foram as grandes parceiras aqui dos marketeers, tiveram que alterar todo o scope of work entre as duas partes e estamos a falar entre o trabalho que era definido de início do ano já com a agência criativa, digital, menos digital, portanto toda a agência de criatividade, as agências de criatividade e também com as agências de mais. Nas zonas cinzentas é o que nós referimos que houve de facto aqui uma redução ou um cancelamento da relação com as agências e que neste caso representa cerca de 1/4 destas relações que poderiam existir com as agências. O resto manteve-se vivo, com muitas alterações, um acompanhamento provavelmente constante e também um aumento da relação e um reforço da relação com o nível de trabalho da agência com o anunciante. E aqui é muito importante nós agora olharmos aquele total de investimentos em que nós vimos que 63% dos marketeers reduziram o total de investimentos em comunicação e marketing por valores superiores a 10%, agora nós vemos que a partição deste valor, ou seja, o plano de meios é aquele que está mais blindado a descidas, porque de facto, face às medidas de sustentabilidade do negócio, nunca foi tão importante manter a relevância das marcas e a comunicação e transformar as vendas, agora neste caso, pelos canais digitais e não os canais físicos, não é? E portanto, neste caso, o plano de meios é o que está mais blindado nesta primeira fase, é uma descida. O plano de marketing, lá está, com a rubrica de patrocínios e eventos aqui incluída, foi aquela que teve maior redução. Portanto, quando olhamos para os 63%, temos que pensar dentro disto, do plano de meios houve uma redução superior a 10% junto de 45% dos marketeers e em termos dos investimentos de marketing já foi 76%. E nesta altura, se calhar ainda não pensavam em muitos dos cancelamentos, como por exemplo todas as marcas que são patrocinadoras dos festivais e de grandes eventos, que agora estão decididos recentemente o seu cancelamento. Quando nós vamos olhando um pouco ao pormenor deste extremo do intervalo, da parte negativa, ainda não temos muitas zonas, muitas barras verdes, que seria o aumento, portanto ainda assim alguma expressão existe, mas do lado dos mídia, o que nós vemos é que as marcas, perante o impacto no negócio, reduzem o investimento em comunicação, de uma forma que não é tão proporcional, portanto é menos proporcional, ainda assim, por muito que refiram, isto foi um impacto muito negativo, nesta primeira decisão não foi assim tão negativo. Podemos ver, se calhar é interessante, nós vemos segunda-feira os resultados de Espanha, porque ao fim e ao cabo o que significa nesta comparação é que se Espanha demorou mais tempo dentro desta crise, o que provavelmente é o cenário, o que é que nos poderia ter acontecido, porque nós provavelmente íamos chegar aos números de Espanha, não poderíamos chegar aos números de Espanha,
este aqui foi o nosso primeiro impacto e mesmo assim ainda foi um pouco grande e um bocadinho assustador. Portanto, prolongando esta situação, as coisas poderiam continuar a agravar-se a partir daqui, seria a tendência, mas não tendo nós passado por uma situação mais grave como em Espanha, talvez tudo isto no futuro se venha a reverter. E, portanto, aqui neste caso, nos investimentos do marketing, do lado direito, na barra mais escura, nós temos que 36% das marcas reduziram em mais de 30% o investimento em todas as ações de marketing. Enquanto que no plano de meios a maior barra está representada na tal estabilidade, no manter os investimentos de mídia com algumas flutuações entre 10 e menos 10. Depois, só por pergunta de referência e para quem nos deixou algum comentário, quais foram os principais canais que reduziram o investimento, os canais que aumentaram o investimento, neste caso, e quais são, ao fim e ao cabo, também as ações de marketing, que aqui estão representadas a cor mais laranja. Dentro das ações de marketing também, quais foram as que reduziram mais e as que reduziram menos. E neste caso, o que nos mencionaram de forma aberta são os principais, não significa que aqui qual é que é o impacto verdadeiro que cada uma destas várias ações de marketing que foram referindo aos canais de mídia tiveram. E neste caso nós podemos ver que temos aqui dentro deste gráfico dois extremos. O maior efeito negativo estão os eventos e patrocínios que desceram e do outro lado nós temos um maior efeito positivo que é a aposta em tudo o que é o investimento num canal mídia digital. E eu acho que isto é consistente com todos os resultados que nós mostramos daqui para trás. Dentro dos canais mídia, o maior impacto negativo foi em tudo que é out of home e os outdoors, e depois também aqui mais alguns temas pelo meio. Todas as ações de marketing que se mantiveram e que até aumentaram, de certa forma, as marcas, porque há alguma transição, tem tudo, a maior parte delas tem todo um suporte digital e, portanto, também manter as marcas relevantes em termos de notícias e ativação, search, portanto, toda a parte de compra de espaço digital, mas também as ações todas que as marcas conseguiram ir implementando nesta plataforma. Para finalizar, este é o último slide, resume os impactos. E aqui vocês podem ver um pouco o que é que se passou. Portanto, primeiro o impacto em Portugal, de facto, um efeito negativo da descida do negócio direto nas vendas dos marketeers, a grande sustentabilidade, isto não foi tão grave, porque há sustentabilidade e há um acreditar das empresas anunciantes que para comatar este impacto negativo do negócio, há que manter-se sustentável também e ativo a marca, clientes e as próprias pessoas dentro da empresa, com medidas neste sentido. O impacto no investimento total de mídia está muito mais correlacionado, um pouco mais com a parte dos investimentos em mídia, até porque eles, ao fim e ao cabo, eles pesam mais. E os investimentos em marketing foram aqueles que sofreram o maior efeito direto da descida das vendas. Portanto, destas vendas, o efeito mais direto foi sobre as ações de marketing e o plano de meios foi aquele que conseguiu sustentar os ativos da empresa e as vendas também online. Portanto, esse foi o principal efeito. Terminamos. Nós pretendemos que, de facto, nós queremos responder a todas as perguntas. A Manela já me vai dizer se existem aqui algumas perguntas para colocarem a mim ou à Kika também. Deixo-vos aqui só uns highlights dos principais números e a nossa intenção, de facto, é, a partir de agora, olhar para o futuro. A nossa intenção também é lançar a nova vaga deste Trend Score na primeira quinzena de junho. Acho que é um bom timing, mas alguma sugestão que tenham, digam-nos, para nós melhorarmos e também termos aqui
uma maior visão do futuro, porque o Trend Score é olhar o futuro e as tendências. E muito obrigada por estarem aí e continuem todos bem. Obrigada. Passar a Manuela. Obrigada, Alexandra. Eu, antes de mais, enquanto vou vendo aqui as perguntas que tenho, queria agradecer à Alexandra esta excelente apresentação, muito clara, e queria agradecer à Scope ter aceito este desafio de ajustar o Trend Score e a sua disponibilidade de se lançarem para fazer esta versão Covid aqui no mercado nacional, porque, enfim, há coisas que são da nossa sensibilidade e que vamos tendo consciência que estão a acontecer no mercado, mas há outras que precisam ser quantificadas. E a verdade é que esta amostra permite-nos já quantificar aquilo que foram as práticas das empresas e os impactos que elas tiveram. E, portanto, muito obrigado também ao Scope. Já tive a oportunidade de agradecer a quem participou e que estou certa que esse grupo de participantes vai aumentar agora para a próxima vaga de junho. Entretanto, temos aqui uma pergunta que refere que no slide 16, Alexandra, se puderes confirmar, no slide 16 verifico que Mídia TV está em ambos os quadrantes. Exato. O que mais reduziu e o que mais aumentou. Podiam, por favor, esclarecer? É da Cláudia Dias. Sim, dentro das respostas dos marketeers, há quem tenha realmente feito um shutdown maior nos investimentos em comunicação e marketing, e há marcas que estão no extremo da descida, não é? Não tiveram a mesma hipótese, portanto é um shutdown mais forte ao seu negócio, mas depois temos as marcas que, ao fim e ao cabo, que observaram agora uma maior concentração, como vocês conhecem, as agências de mais ainda melhor, maior concentração das audiências na TV, portanto, se nós quisermos fazer um saldo líquido entre a redução e o aumento, sendo que isto são verbátimos, os marketeers só referiram os principais, não tivemos a quantificar a redução, mas em termos de nomeações, de menções, ao que aumentaram e ao que reduziram, o aumento, o maior investimento na televisão é positivo, é um saldo positivo. O mais positivo de todos, claro que é o digital, que não tem reduções, aliás só tem aumentos, a TV fica sempre aqui num híbrido, entre reduzir e aumentar. Se quisermos descontar entre os 22 e os 14, temos de facto um efeito positivo pela TV, que é vista pela concentração agora das audiências, e portanto as marcas apostaram muito também neste canal, entre o digital e o above the line, nomeadamente a televisão. O outdoor, as pessoas não andavam na rua, portanto é normal que de facto aqui tenha tido aqui alguma redução, portanto são efeitos mais naturais, também mais drásticos para estes meios, não é? Pela sua natureza física. Eu não tenho aqui mais, não tenho mais nenhuma pergunta colocada por quem está a assistir, mas e não sei se a Kika quer acrescentar aqui algum comentário, até pela sua experiência daquilo que tem vindo a acontecer em Espanha, algum comentário que nos ajude também aqui a perceber melhor alguns destes números. Sí, hola, gracias Manuela, gracias Alexandra por la presentación. En España, vamos a ver, tenemos los primeros resultados, no tenemos de todo, mas vemos que los datos son un poco más agresivos que en Portugal. Yo pienso que todo, la pandemia y todo ha estado más agresivo en España. Yo pienso que los recortes, los shutdown, la bajada de negocio es más importante en España. Vamos a ver los resultados, mas los primeros datos nos dicen que estamos en un escenario más dramático en España que en Portugal.
Depois temos estado também mais tempo na quarentena, na shutdown total. Então vamos ver, mas a baixada nos médios ha estado mais grande. Hemos visto também uma mudança para o digital muito importante. Mesmo os negócios que não estavam em digital estão começando a ter ou a trabalhar nos marketplaces do mercado ou a lançar os seus e-commerce. Isto ha estado muito agressivo, pois temos todos uma mudança digital, mesmo as audiências que não pensávamos, mas maiores que iam a entrar no digital, han entrado com esta crise. E o digital entra na educação, com tudo o que acontece com a educação das escolas, dos ninhos, acontece nas compras e acontece nas relações personais entre as pessoas. Então, é uma oportunidade enorme e vamos ver como com esta mudança de consumidor ao digital, muitas empresas que estavam a fazer a sua transformação digital vão acelerar este câmbio. Penso que todos os CEOs das companhias têm claro, não importa a categoria de onde estás, não importa o produto que vas a vender, que é muito importante acelerar a sua transformação digital e dar acesso aos canais de relacionamento entre as marcas e os clientes. Então, pensamos que a investimento nas marcas, suas ferramentas e seus partners digitais vai crescer formidavelmente. Pois tens os meios de comunicação como o Google, o Facebook, o TikTok, ou outras plataformas que também vão acrescentar as suas audiências imensamente depois da crise, porque hemos aprendido que de trabalhar em casa, de ter os ninhos, os meninos, a educação na casa também, isto faz uma aceleração muito importante. E também isto tem a importância com os dados, não? Como trabalham os clientes, os dados dos clientes, a importância do first party data, com a eliminação das cookies, os problemas que tem com dados de terceiros, tudo isto vai se acelerar na post-Covid situation do mercado. Então, penso que isto vamos a validar com os resultados da Espanha, mas penso que são as tendências principais que estamos a ver no mercado e que se vê também em Portugal com um crescimento da digitalização muito importante e que não vai parar. Então, penso que tanto os anunciantes como as marcas têm que enfrentar-se, têm que fazer uma aceleração importante para fazer um catch-up no consumidor que se ha digitalizado nestes 2, 3 meses, 4 meses que vamos a ver na crise de forma muito radical, como não podíamos haver pensado que isto acontecera antes da pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, não sei se há tempo para mais uma outra pergunta. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Eu gostaria de ter feito aqui um questionário também para as pessoas responderem quão útil sentem que foi este estudo, mas não consegui, ainda não domino a ferramenta como deve ser para poder colocar essa pergunta. Mas teremos a oportunidade agora, quando fizermos a próxima vaga em junho, não só de poder acrescentar mais uma outra questão que possa ser relevante para este processo todo da saída da crise, como também validar a utilidade que este estudo tem para toda a indústria, para todos nós, até para garantir que continuaremos com a Scopen a fazer este trend score daqui para a frente. Conte connosco.